Olá, pessoal, bom dia a todas e todos. O meu gato já resolveu passar aqui no computador para dar bom dia para vocês, bem na hora do início da aula. Desculpem aí pela participação especial. Muito bem, pessoal, vamos então para a nossa aulinha de hoje. Já iniciei a gravação da aula e vamos para o aviso da semana. Pessoal, então lá no nosso Moodle, na semana 4, então entramos na semana 4, né? Isso. Vocês têm o teste da videoaula 7. Então, aqueles testes de aptidão, né? Então, a gente tem o teste aí referente à videoaula 7, que ele vai estar disponibilizado hoje, então, logo em seguida, depois da nossa aula, às 12 horas, e vai ficar disponível para vocês resolverem até o dia 27, também às 12 horas, certo? Então, como a gente combinou, vocês têm aí uma semaninha para resolver os testes de aptidão, combinado? Então, são duas questõezinhas só, então, o conteúdo é referente à videoaula 7, então, assistiu a videoaula, já dá para fazer em seguida, bem tranquilo, vocês não vão encontrar nenhuma dificuldade aí para resolver. Combinado? Alguém? Beleza, prof. Obrigado. Muito bem, pessoal, então vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente conseguir resolver 2 exercícios. Um a gente vai resolver completinho, né? E o outro vou dar as instruções iniciais para vocês terminarem de resolver. Então, esses exercícios são de aplicação que vem desde a aula 5, que foi a equação da condução de calor, aula 6, as condições de contorno, e a aula 7, em que a gente começa a trabalhar com o perfil de temperatura e com o método das resistências térmicas. Então, para a gente fazer alguns comentários iniciais, pessoal, quando a gente trabalha com a equação da condução de calor, que é aquela equação diferencial, que tem o termo transiente, aí tem o termo associado ao fluxo, né, que é a condução de calor, tem o termo de geração de energia, né? Então, o objetivo da gente trabalhar com essa equação é modelar os problemas de transferência de calor para a gente obter uma equação que descreve como a temperatura varia com relação à posição e com relação ao tempo, né? Se houver variações com o tempo e com a posição, se for uni, bi ou tridimensional, certo? Então, há duas formas da gente trabalhar com isso, fazer essa modelagem. Uma delas é obter esta equação que define o perfil de temperatura a partir da simplificação da equação da condução, que é o que eu começo a fazer com vocês na videoaula 7. Certo? Então, lá para coordenadas cartesianas, depois a gente vai para as coordenadas radiais. Então, na videoaula, eu obtenho com vocês, faço passo a passo para a gente obter um perfil de temperatura, certo? Então, isso já está lá na videoaula 7. Aí, pessoal, outra forma da gente trabalhar é quando a gente já tem o perfil de temperatura descrito, certo? E aí a gente quer obter outras informações referentes a esse perfil e a gente pode fazer balanço de massa e encontrar, por exemplo, qual é a taxa de entrada de energia, qual é a taxa de saída de energia, qual é a variação da temperatura com o tempo, a partir de um perfil de temperatura conhecido, certo? Então, esse primeiro exercício que vocês já estão vendo na tela aí que a gente vai resolver, ele é desse tipo de aplicação. Então, a gente já conhece o perfil de temperatura e a gente quer extrair informações desse perfil de temperatura que não só saber qual é a temperatura numa determinada posição, né? Que é isso a base do que um perfil de temperatura descreve, certo? Deixa eu só dar um jeito no meu gato aqui, ver se ele para de atrapalhar a gente. E aí eu vou resolver com vocês esse exemplo
3 do Incrópera. Vou passar o passo a passo, vamos trabalhar com um pouco de análise dimensional também e ver que informações a gente consegue extrair a partir de um perfil de temperatura. Pessoal, com relação às videoaulas, então desde a semana passada, videoaula 5, videoaula 6 e a videoaula 7, pelo menos para sistemas, para coordenadas cartesianas, parede plana, alguém gostaria de tirar alguma dúvida antes da gente iniciar o exercício? Não? Então, tá bom. Então, eu vou seguir aqui para o nosso exercício. Então, o que diz o enunciado? A distribuição de temperaturas ao longo de uma parede com uma espessura de 1 metro. Então, vamos começar já grifando as informações importantes. Então, a gente conhece a espessura, é 1 metro dessa parede. Em determinado instante de tempo, é dada por, então, distribuição de temperatura e perfil de temperatura é a mesma coisa, certo? Então, esse perfil de temperatura é conhecido por um tempo T, certo? Um determinado instante de tempo T qualquer. E ele diz o seguinte: a temperatura no ponto X dessa parede, então com relação à espessura, né, é igual a A mais BX mais CX ao quadrado, certo? Essa temperatura nessa equação está em graus Celsius e X em metros. E essas constantes A, B e C, então tem os valores conhecidos. A é 90 graus Celsius, B é menos 300 graus Celsius por metro, e C é menos 50 graus Celsius por metro ao quadrado. Além disso, ele diz que uma geração uniforme de calor, esse Q ponto é o nosso Q 3 linhas, que é o nosso termo de geração de energia, é 1.000 watts por metro cúbico. Então, lembra que o termo de geração, ele é proporcional a um volume, né? Por isso que ele é unidade de taxa por volume. Então, ele é proporcional ao volume do volume de controle. Então, está presente nessa parede essa taxa de calor uniforme, então tem geração de energia. Quando eu tenho geração de energia mesmo, pessoal, quando eu tenho conversão de qualquer outra forma de energia em energia térmica. Ele não detalha o que está acontecendo aqui, mas ele diz que tem essa geração de energia no volume de controle, que é a nossa parede. Então, continuando, ele diz cuja área da parede, é de 10 metros quadrados. Se o material possui as seguintes propriedades: massa específica igual a 1.600 kg por metro cúbico, condutividade térmica 40 watts por metro Kelvin e calor específico 4 kJ por quilograma Kelvin, determine a taxa de transferência de calor que entra na parede, ou seja, em X igual a 0, e a taxa que deixa a parede lá no final, 1 metro depois, certo? Então, olha só, a gente tem a nossa parede aqui, certo? Vou colocar o meu eixo coordenado desse lado, então aqui é o meu X igual a 0, e aqui é meu 1 metro, que é a espessura dessa parede, certo? E ele quer saber, então, qual é a taxa de transferência de calor, né? Ele quer a taxa de transferência de calor em X. Vou colocar QX aqui, porque o nosso fluxo vai ser unidimensional, já a gente vê as hipóteses. Então, em 0, que é a entrada. Opa. Peraí, deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui. Aí. E ele quer a taxa, então é unidirecional, que é uma parede, lá na saída, 1 metro. Então, perceba que ele já está dando a direção desse fluxo, né, pessoal?
Esse fluxo QX, ó, tá nessa direção, que ele diz que a entrada tá lá em x igual a 0 e a saída lá em 1 metro, certo? Então, lembrando, a gente tem uma taxa de calor uniforme, então aqui dentro da parede eu tenho um Q3 linhas, certo? O que mais que a gente pode colocar nesse desenho? Acho que por enquanto essas informações. Então, percebam, pessoal, que a gente não conhece a temperatura em 0 e em 1 metro. Mas a gente tem como encontrar, porque a gente tem o perfil de temperatura, como essa temperatura se desenvolve nesse tempo T. Então, é só substituir T, x por 0, eu tenho a temperatura em 0, e x por 1, eu tenho a temperatura em 1 metro. Certo? Então, vamos começar colocando as nossas hipóteses. Então, já escrevi aqui as nossas hipóteses para facilitar e o nosso tempo, a gente poder aproveitar melhor o nosso tempo. Então, o que a gente vai colocar lá? Primeiro, é uma parede. Então, as coordenadas vão ser cartesianas. Vamos considerar que as propriedades físicas são constantes, portanto, a nossa condutividade térmica, que é uma propriedade dessa parede, vai ser constante também. Então, com geração de energia, então agora que a gente já conhece a equação da conservação, essa hipótese de com geração ou sem geração de energia, ela vai ser bem importante. Então, a gente tem que começar a identificar isso, e nesse problema a gente tem a geração de energia. Pessoal, como é uma parede, então, considerando que o nosso volume de controle seja essa parede, então, a transferência de calor vai ser molecular, certo? As moléculas vão vibrar e, através do seu movimento de vibração, vão transferindo a sua energia. Então, o mecanismo de transferência que nós vamos considerar nesse volume de controle é a condução. A condução é dada pela lei de Fourier, que é a lei que governa o mecanismo de condução. Dessa forma que eu escrevi aqui, ela tá para todas as direções, né? É só abrir esse gradiente de temperatura aqui. E mais uma hipótese, nós vamos considerar o fluxo unidirecional em X, certo? Então, nós vamos desprezar o fluxo de calor na direção Y e na direção Z, né? Que nos permite, por que a gente pode fazer essa hipótese, né? Porque a gente pode considerar que essa parede, ela tem a sua altura e o seu comprimento muito, muito maior que a largura, certo? Que é essa largura de 1 metro, ok? Então, eu forço com que a transferência de calor seja proporcional à maior área. Qual que é a maior área? A perpendicular a x, né? Se o comprimento for muito maior, o comprimento e a altura for muito maior que essa largura, né? A maior área vai ser essa perpendicular à direção do fluxo que a gente colocou no nosso QX, ok? Então, aí eu posso escrever a lei de Fourier, abrindo esse divergente em apenas na direção X, né? Então, vai ficar menos K vezes a área, em termos de taxa, né? Então, esse aqui eu posso chamar de um QX, porque é só na direção X, dt dx. Ok? Pessoal, para entender o problema, ficou claro essas informações iniciais? Sim, prof. Então, vamos começar a nossa solução aqui. Vou colocar o nosso solução 1. Então, vamos usar esta lei de Fourier que a gente escreveu ali, que é o nosso QX, menos K vezes a área dt dx. Então, já abrimos o nosso gradiente. Então, anteriormente, quando a gente não conhecia o perfil de temperatura, o que a gente fazia? A gente separava as variáveis, passava o dx para o outro lado, integrava, aplicando as nossas condições de contorno. Então, em x igual a 0, a temperatura era T1 ou T0, e em x igual a 1, a temperatura era T2, T1, enfim, né? Só que agora a gente não tem o valor de temperatura, mas tem o perfil de temperatura, certo? Então, para a gente determinar essa taxa, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso
QX igual a menos K vezes a área, e vamos derivar este perfil de temperatura. Então, vamos copiar. O que é o perfil de temperatura? É A mais BX mais CX ao quadrado, certo? Então, vamos derivar esta equação com relação a x, e aí nós vamos aplicar as posições depois que a gente fizer essa derivada. Em x igual a zero, daí a gente substitui x por zero, e depois x igual a 1 para a gente obter a nossa taxa, certo? Porque a condutividade térmica foi dada, a área também foi dada, certo? Então, é só fazer a derivada desse perfil de temperatura, aplicando x igual a zero, substitui nessa equação 1, que eu estou chamando ali de equação 1, depois faz a derivada da temperatura com relação a x e aplica x igual a 1, certo? E substitui na equação 1 e calcula aí o meu QX. Entenderam a dinâmica? Tranquilo? De boa, prof. Certo? Então, um tempinho aí para vocês resolverem. Enquanto vocês vão resolvendo aí no caderno, eu vou resolvendo aqui também e a gente discute os resultados, pode ser? Pessoal, lembrem de fazer sempre análise dimensional. Vocês precisam copiar os dados? Querem que eu volte para o enunciado? Sim, prof. Então, olha só, percebam que as unidades das constantes do perfil de temperatura tá em graus Celsius, né? Para temperatura. A temperatura tá lá em graus Celsius. E aí, a condutividade térmica, a unidade de temperatura lá está em Kelvin. Será que a gente vai poder simplificar graus Celsius com Kelvin nesse caso? O que vocês acham? Na dúvida, transforma tudo, prof. Não precisa. Olha só o que a gente tem na nossa lei de Fourier. A gente tem uma variação simples de temperatura. Então, variação de temperatura em graus Celsius ou em Kelvin é a mesma coisa. Então, eu não devo fazer essa conversão de unidades, porque é um ΔT, é uma variação de temperatura. Certo? Então, eu posso simplificar o grau Celsius com o Kelvin nesse caso. Né? Porque se for em Kelvin, eu só vou somar 273 da temperatura T1 e da T2. Então, não esqueçam disso.
Alguém já calculou o QX em x igual a 0? Digo 120 kW. Isso aí. 120. Opa, quilowatt. E em x igual a 1 metro, kW. isso aí. Tranquilo para trabalhar as unidades aí, pessoal? Dúvidas nesse problema? Esse é bem de boa, professor. Bem de boa. Então, nós temos um perfil de temperatura bem simples, né? Olha só que interessante, que é importante da gente observar desse resultado. Então, lá em x igual a 0 na nossa parede, então a taxa de entrada é 120. Perceba que eu tenho uma geração de energia, então ele ganha 40 kW de energia e sai com 160. Ok? Então, perceba que a gente consegue observar isso no nosso resultado, né? Que tem essa geração de energia aqui dentro da parede. Ok? Então, vamos para o item 2. O item 1 foi fácil, vamos para o 2. Determine a taxa de variação de energia acumulada na parede. Alguém sabe como a gente pode começar esse exercício? Como que a gente obtém um acúmulo de energia? Por meio de balanço, certo? Então, lembra a taxa de energia acumulada é igual à taxa de energia que entra menos a taxa de energia que sai, mais a taxa de energia gerada. Perfeito? Vejam bem, a taxa de energia que entra nós calculamos. É a taxa em x igual a 0. A taxa de energia que sai, também nós calculamos, em x igual a 1 metro. E a taxa de energia gerada? Então, perceba que aqui os termos do nosso balanço estão em taxa. Então, esse pontinho aqui em cima das variáveis significa que é taxa, certo? Então, o que nós temos como dado é a geração de energia, que é 1.000 watts por metro cúbico, certo? Então, isso não é taxa é watt. Então, o que a gente precisa fazer para achar a nossa geração de energia? Pegar o nosso Q3' e multiplicar pelo volume dessa parede, certo? Qual é o volume da parede? Como que a gente pode calcular esse volume? Olha só, ele nos forneceu a área, que é essa área perpendicular ao fluxo aqui, né? Então, a gente tem a área e nós conhecemos a espessura, que é 1 metro, certo? Então, como é uma parede, então vai ser a área vezes o L, que é a espessura dessa parede, ok? Então, a minha taxa de energia acumulada vai ser o meu QX, em x igual a 0, menos o meu QX em x igual a 1 metro, mais
Q 3 linhas, vezes a área, vezes o comprimento. Concordam? Balancinho de energia simples. Então, só calcular aí a taxa de energia acumulada. Dúvidas? Não, prof. Quem já calcular, pode passar o resultado aí para a gente. Alguém já calculou? Lembra das unidades. A entrada e a saída estão em quilowatts. E a geração está em watts só, né? Então, está em quilowatts. Então, unidade. Alguém quer compartilhar o resultado? Coragem? O meu deu menos 30 mil watts ou 30 quilowatts. Isso aí. Olha só, pessoal, essa é a nossa taxa de energia acumulada, deu negativa, deu menos 30 quilowatts, certo? Então, o que significa isso? Lembra? O acúmulo está associado às variações de temperatura com o tempo. Por isso que a gente disse, é transiente, a gente tem o termo de acúmulo, se é estado estacionário, a gente cancela o termo de acúmulo. Então, ó, a gente tem uma variação negativa com relação ao tempo. Ok? Então, vamos para a próxima etapa e ver o que a gente vai obter de resultado a partir disso. Então, o terceiro diz: determine a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo nas posições então, da parede. X igual a 0, 0,25 e meio metro, na metade da parede. Então, olha só, o que ele quer? Variação de temperatura com o tempo. Então, ele quer uma variação de temperatura com o tempo. Ou seja, ele quer justamente o acúmulo.
certo? Quer dizer, o termo de acúmulo, né, para a gente obter em unidade de taxa, aqui a gente obteve a taxa de energia acumulada, né? Eu preciso multiplicar por ρ e Cp para fazer análise dimensional. Agora, variação de temperatura por tempo é graus Celsius por segundo, por exemplo, né? Então, em posições específicas. Certo? De 0, 0,25 e 0,5 metros. Pessoal, alguma sugestão de como a gente pode obter esse dT/dt? Utilizando o nosso perfil de temperatura? Pessoal, para a gente resolver isso, o que nós vamos precisar? Retomar a equação da condução de calor para coordenadas cartesianas, lá na aula 5, a gente fez a dedução daquela equação em coordenadas cartesianas. Então, essa equação que eu vou escrever agora, ninguém precisa decorar, formulário, tá bom? Nós vamos usar esta equação. Então, é ρ, Cp, dt igual, aí vem os termos de condução nas 3 direções. Então, já vou abrir, a minha lei de Fourier aqui, né? Vou usar a última equação que a gente obteve lá na aula 5. Ok? Essa é a nossa equação da condução de calor em coordenadas cartesianas. O que a gente vai fazer agora? Simplificar os termos que a gente pode de acordo com as nossas hipóteses, certo? Então, primeiro termo, termo transiente. A gente pode simplificar esse termo? Tá difícil de vocês participarem hoje, hein, pessoal? Não, prof. Não podemos, né? Porque ele pede para a gente calcular a variação de temperatura com o tempo e no exercício anterior a gente identificou que tem acúmulo, né? Então a gente não pode simplificar esse termo. Variações de temperatura com X, eu posso simplificar? Não posso, meu perfil de temperatura diz que eu tenho variação da temperatura com X. Agora, eu posso simplificar a minha variação de temperatura com Y? Agora sim eu posso, né? Porque o nosso fluxo é unidirecional em X, a gente consegue ver isso até pelo nosso perfil de temperatura, ok? Então, pela hipótese 5, eu posso simplificar este termo. Mesma coisa, eu não tenho variação de temperatura com Z. Pela mesma hipótese, fluxo unidirecional em Z. E a geração de energia, também não posso simplificar, porque eu tenho geração de energia e conheço esse Q3'. Então, vamos escrever tudo que sobrou aqui. ρCp dt igual a d dx k dt dx mais Q3', certo? Pessoal, as nossas propriedades físicas são constantes. Então, essa condutividade térmica aqui, ela é constante e a gente pode tirar ela de dentro da derivada, certo? Deixa eu só pegar a hipótese 2. Então, pela hipótese 2, eu posso tirar essa condutividade térmica, vou passar esse meu ρCp para o outro lado, para eu isolar o meu dt. Então, vai ficar K dividido por ρCp, d ao quadrado t dx ao quadrado, mais Q3'. Então, vejam bem, para a gente obter o nosso dt nas nossas posições, temos condutividade térmica e as propriedades ρCp. Temos Q3'. E, então, o que falta, pessoal?
nós conhecemos o perfil de temperatura. Então, nós vamos fazer a derivada segunda desse perfil de temperatura e aplicar as nossas posições, certo? Então, vamos lá. A nossa primeira derivada, dt dx, quanto que deu a nossa primeira derivada que a gente já fez o nosso dt dx? B mais 2cx, certo? B mais 2cx. Então, a nossa derivada segunda da temperatura com relação a x vai ser igual a B. Opa! B é constante, né? Vai ser igual a 2c. Ou seja, pessoal, a derivada segunda do nosso perfil de temperatura independe de x. Portanto, a variação de temperatura com o tempo nas posições x igual a 0, x igual a 0,25 e 0,5 vão ser iguais, porque a derivada segunda independe de x. Então, o nosso dt vai ser igual a K ρ CP vezes 2C mais Q 3 linhas. Ou seja, olha, se a gente observar a nossa equação do dt, ela independe de x, certo? Então, agora, o que eu quero que vocês façam? Pessoal, primeira coisa, antes de obter o resultado numérico, eu quero que vocês façam a análise dimensional dessa equação. Só as unidades. Porque, ó, nosso dt tem que ser graus Celsius por segundo, certo? Então, façam a análise dimensional de cada um desses termos para ver se a gente vai obter, se essa equação resulta em graus Celsius por segundo. Ok? Primeiro passo isso, depois a gente faz a parte numérica, ok? Alguma pergunta? Então, enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou fazendo aqui também. Tá em quilograma, o rho? Sim. Kilojoule o CP? Tá em kilojoule. Opa, pessoal, eu comi uma barriga aqui e ninguém percebeu, né? O que tá errado aqui nessa equação? Esse passo daqui para cá. Tem que dividir o rho e o CP no outro também? Eu passei dividindo só no primeiro termo, esqueci de dividir aqui no segundo termo, né? Por isso que fazer análise dimensional é importante, tá vendo? Já vi aí o que a gente tinha de errado.
Pessoal, precisamos abrir aí o que é watt e joule. Joule, Newton vezes metro, né? Então, watt vai ser Newton vezes metro por segundo. Prof, por que transformar para Newton vezes metro não era só deixar em joule por segundo? Ah, também dá para cortar joule por segundo, nem precisava, é verdade. Ah, Porque watt é joule por segundo. Ah, bem mais fácil. Porque facilitar se a gente pode complicar, né? Boa, bem pensado. No segundo termo, já fiz isso. Muito bem, pessoal. Então, o que a gente pode observar? Primeiro, vamos ter que substituir ali o nosso quilojoule, né? Que está o CP. Então, substituir o quilo para a gente fazer tudo em termos de joule, né? Para a gente tirar aquele 10 a terceira, ok? Para cortar com o watt, ok? O joule e o watt a gente poder cortar. Outra coisa, percebam que no primeiro termo, então, vai resultar em graus Celsius por segundo e o segundo termo, Kelvin por segundo. Isso tá certo? Tá errado? O que vocês acham? Vai ter que transformar algum deles, né? Pra ficar igual, pra somar. Mais uma vez, pessoal, não precisa. Por quê? Qual que é a origem da nossa equação? Lei de Fourier. Na equação da condução, a gente tem a lei de Fourier que governa a condução, certo? Então, a gente tem uma variação de temperatura. Então, variação de temperatura em graus Celsius e em Kelvin é a mesma coisa, certo? Então, a gente pode dizer que todos os nossos termos aqui, tudo isso vai ser igual a graus Celsius por segundo, sem problemas. Mas isso só vale porque a gente está trabalhando com a lei de Fourier, e na lei de Fourier a gente tem uma variação de temperatura simples, diferente lá da radiação, certo? Então, por isso que eu queria que vocês trabalhassem com as unidades para a gente chegar aqui nesse resultado e poder discutir, ok? Então, agora é só terminar rapidinho, pessoal, e fazer a parte numérica aí. Lembra de o CP? Então, utilizar em joule, quilo é 10 a terceira, e aí calcular o nosso DT/dt, para a gente terminar rapidinho e ir para o próximo exercício. Então, lembrando que para 0, 0,25 e 0,5, a gente tem aí o mesmo valor de DT/dt, porque a nossa equação é independente de x.
Alguém já fez esse cálculo? Confere aí, menos 4,69 vezes 10 a menos 4 graus Celsius por segundo. Então, como a gente esperava, pessoal, o termo de acúmulo deu menos 30 quilowatts, então essa variação de temperatura com o tempo era esperado também que ela desse negativa, certo? Então, essas são as formas que a gente tem de ir validando o nosso resultado, né? Se ele fisicamente faz sentido. Okay? Então, já era esperado que essa variação de temperatura com o tempo resultasse num valor negativo. Ok, pessoal, com relação a esse exercício, dúvidas? De boa, prof. Então, esse é um exercício para a gente trabalhar já com um perfil de temperatura conhecido. Quando eu não conheço o perfil de temperatura, preciso identificar vídeo aula 7. Tá lá prontinho. A gente vai trabalhar também mais para frente, vamos ter exercícios que a gente ainda vai fazer isso em aula, certo? Agora, então, pessoal, nós vamos partir para um exercício de aplicação, que é o exemplo 3.1 do Incrópera, que já aplicamos resistência térmica. Então, esse aqui já está associado à aula 7. Pessoal, então, lá na aula 7, o que a gente fez? A gente viu o método convencional que a gente tem para calcular a taxa. Então, a gente obtém o perfil de temperatura válido para aquele problema. E aí, como eu tenho a condução de calor, meu volume de controle, né? Nós estamos estudando a condução, eu vou derivar esse perfil, aplicar as condições de contorno, né? E calcular a minha taxa. Então, uma forma mais simples da gente resolver, então, uma forma alternativa da gente calcular as taxas de transferência de calor sem ter o perfil de temperatura, é aplicar o método das resistências térmicas. Então, lembra lá da resistência elétrica da física? Vocês tinham lá um circuito elétrico. Então, agora nós vamos ter as resistências térmicas e, portanto, vamos desenhar aqui um circuito de resistência térmica. Então, funciona de forma equivalente, pessoal. Então, o que significa a resistência? A resistência térmica, ela está associada à dificuldade que o meio vai proporcionar para que a transferência de calor ocorra, certo? Então, o meio sólido, líquido, enfim, ou radiante, né, o meio relacionado à radiação, ele provoca uma resistência à transferência de calor para aquele determinado mecanismo, certo? Então, nós temos uma resistência térmica condutiva, nós temos uma resistência térmica convectiva e uma resistência térmica radiante. Então, como obtém, né, a gente não precisa nem colocar dado de resistência em formulário, porque é muito fácil, eu fiz o procedimento lá na videoaula 7, tanto para coordenadas cartesianas e as coordenadas radiais, cilíndricas e esféricas, como que a gente obtém essas resistências condutiva, convectiva e radiante para cada tipo de sistema coordenado, certo? Então, para facilitar o nosso trabalho, nós vamos usar esse método das resistências quando ele for possível de ser utilizado. Né? Uma das formas possíveis de utilizar é quando eu não tenho uma geração de energia no meu volume de controle, né? Eu posso usar esses métodos. E quando eu tenho aí alguma informação de temperatura, não preciso ter todas, como vai ser o caso desse problema. Então, vejam só. Então, ele diz, no exemplo 1.6,
esse exemplo aqui, ó, a gente só vai usar ele para pegar um dado que é da energia térmica radiante para o ar. Eu já vou até colocar aqui 5,9 watts por metro quadrado. Opa! Isso, metro quadrado Kelvin, tá certo. Ok? Então, só lembrando, né, que essa energia térmica radiante, quem já assistiu a videoaula, eu falo um pouquinho sobre ela, né? É como se eu associasse um coeficiente semelhante ao coeficiente convectivo à radiação térmica. Então, ela tem uma forma, como que ela é deduzida, tá? Tá lá no livro, tá lá na videoaula, enfim. Não vou entrar em detalhes aqui agora para a gente conseguir terminar de fazer todos os comentários nessa aula, mas está lá posto, é só retomar a videoaula, tá? Então, nesse exemplo, calculamos a taxa de perda de calor de um corpo humano na água e no ar. Aqui consideramos as mesmas condições, exceto a vizinhança, ar ou água, que se encontra a 10 graus Celsius. Então, tanto a temperatura do ar tem infinito, ou água, vai depender do meio, nós vamos calcular para os dois, e a temperatura da vizinhança estão a 10 graus Celsius. Para reduzir a taxa de perda de calor, a pessoa veste roupas especiais esportivas, casacos para neve ou impermeáveis, feitas com um isolante de aerogel de sílica com uma condutividade térmica extremamente baixa. Então, a condutividade térmica do isolante é igual a 0,014 watts por metro Kelvin. Então, esse é o K do isolante, tá aqui, ó, K do isolante. A emissividade da superfície externa dos casacos, a emissividade da superfície externa dos casacos para neve e impermeáveis são de 0,95. Então, se a gente olhar no desenho, ó, aqui eu tenho a pele, o isolante, então ele dá a emissividade desse isolante. Então, tá aqui, Y igual a 0,95. Ele pergunta: qual é a espessura do isolante de aerogel necessária para reduzir a taxa de perda de calor para 100 watts? Então, essa é uma taxa de calor metabólica, então, do corpo humano, de perda de calor do corpo humano típica, certo? Então, a gente conhece e sabe que a nossa taxa de transferência de calor vai ser de 100 watts. E ele pede, então, qual é a espessura do isolante, o L do isolante, no ar e na água. Então, nós vamos calcular nos dois. No ar, que eu vou chamar de A, e na água, que eram as duas espessuras. Água eu usei W e ar eu usei A. E pede quais são as temperaturas resultantes na pele. Então, vejam bem, vamos olhar esse nosso desenho com mais calma. Então, aqui eu tenho a pele e gordura, e a gente sabe que a temperatura do corpo humano fica em torno de 35 graus Celsius, certo? A temperatura interna do corpo humano está aqui, TI, temperatura interna, 35 graus Celsius, e ele me dá a condutividade térmica da pele, 0,3 watts por metro Kelvin. Aí, ó, na interface entre a pele e o isolante, eu tenho a minha temperatura da pele, aqui, na interface, certo? Então, ele também quer que eu calcule essa temperatura da pele, também quando eu tenho os meios ar e água, né? Aí eu tenho a pele, tenho a temperatura aqui na interface, tenho o meu isolante, que eu conheço a condutividade térmica. E aí aqui, pessoal, ele não me fala nada dessa temperatura externa, mas nós vamos chamar de TE. Já que ele chamou de temperatura interna, nós vamos chamar de temperatura externa, que a gente também não conhece, certo? E aí nós temos a nossa vizinhança 10 graus Celsius, o nosso ar a 10 graus Celsius, e aí nós temos os nossos coeficientes convectivos. Então, para o ar é 2 watts por metro quadrado Kelvin, e para a água, 200 watts por metro quadrado Kelvin.
ok? E aí a espessura da pele, ele dá de 3 milímetros e quer que a gente calcula a espessura do isolante. Até aqui, então, lembrando que a gente conhece a nossa taxa de perda de calor. Percebam que está tudo unidirecional. Olha onde está a minha variação de temperatura. Se eu fosse desenhar a direção do meu fluxo aqui, vai dar maior para menor temperatura. Então, nosso fluxo de energia, o nosso QX, está nessa direção, certo? Então, nosso QX vai ser de 100 watts, ok? Dúvidas para entender o desenho, o problema? Certo. Então, quais hipóteses são válidas para esse problema? Primeiro, coordenadas cartesianas, certo? Pelo desenho, a gente consegue identificar, ele está considerando a pele, a gordura, ali em coordenadas cartesianas, ele apresenta o desenho como se fosse uma parede, né? Então, nós vamos considerar isso. Estado estacionário, então não tem acúmulo nesse problema, ok? Vamos resolver este problema para o estado estacionário. Vamos considerar o fluxo unidirecional em X, como a gente já colocou no desenho, as propriedades físicas constantes, portanto, a nossa condutividade térmica vai ser constante. Nesse problema, eu não tenho geração de energia, ele não falou nada sobre uma geração de energia, sobre conversão de energia, então, nosso problema vai ser sem geração. Resistência de contato desprezível. O que significa isso, pessoal? Vejam bem. Resistência de contato, onde eu tenho contato aqui? Entre a pele e o isolante, eu tenho essa interface que vai gerar um contato entre a pele e o isolante, certo? Geralmente, pessoal, o contato pode gerar uma resistência ao transporte. Então, vocês vão ter problemas que ele vai dar essa resistência de contato. Ela vai ter um valor, vai ser conhecido. E aí a gente vai precisar considerar essa resistência aqui no meio. Nesse problema, ele diz, ele não deu a resistência de contato entre a pele e o isolante, certo? Então, o que nós vamos considerar? Que a resistência de contato é desprezível, certo? Então, só para mostrar para vocês o que seria essa resistência de contato, que alguns problemas da lista de exercícios vocês vão ter que considerar lá, porque ele fornece essa resistência de contato. E outra coisa, pessoal, então, a última hipótese, o que a gente vai falar? Vai falar um pouquinho sobre a radiação. Então, percebam que a gente tem a temperatura da vizinhança, que foi dada, e tem a emissividade da superfície mais externa. Então, a gente vai ter que considerar a radiação térmica radiante, a radiação térmica e, portanto, a resistência térmica radiante também nesse problema, certo? Mas vejam bem, eu escrevi aqui em cima para vocês que um dado lá desse exemplo 1.6 que eu resgatei foi a resistência, o coeficiente associado à resistência térmica radiante para o ar, certo? Que eu conheço que qual vai ser este valor do H radiante. Agora, e para a água? O que acontece, pessoal? Quando eu tenho um corpo que está imerso na água, a água ela é opaca à radiação térmica, certo? O que significa a água ser opaca à radiação térmica? Significa que o H radiante, certo? Ou associado à resistência térmica radiante, não é a resistência, é o H radiante, vai ser igual a zero quando eu tiver esse meu corpo, né, imerso na água. Ok? Então, no segundo caso ali, quando a gente for calcular para a água, a gente vai considerar o valor desse HR igual a zero. Ok? Por quê? Porque a água é opaca à radiação térmica. Entendido até aqui? Entendido o problema, o desenho? Ok, pessoal.
Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai aplicar o método das resistências? É desenhar o nosso circuito térmico. Certo? Então, pessoal, caindo exercícios de método das resistências, eu vou pedir para vocês desenhem o circuito térmico. Então, vai fazer parte da nota dos exercícios saber desenhar certinho o circuito térmico, certo? Então, para isso, a gente vai olhar sempre para o nosso problema. Então, como que a gente começa o nosso circuito térmico? Pela maior temperatura. Onde está a nossa maior temperatura? A temperatura interna aqui do corpo, 35 graus Celsius. Então, ó, no lugar do nosso pontinho vai ser as nossas temperaturas. E no lugar da resistência, a gente vai colocar a resistência térmica. Então, a gente começa aqui pela nossa temperatura interna. E aí, o que vai acontecer? Vamos ver os meios em que a energia vai ser transferida. Então, eu estou aqui nessa interface. Primeiro meio é a pele e gordura. Então, eu vou ter uma resistência térmica para que a transferência de calor ocorra através da pele e gordura, certo? Como é um material sólido, não tem escoamento, conheço a condutividade térmica, tá aqui, né? Então, vai ser uma resistência térmica condutiva, certo? A pele e gordura. Então, temos a nossa primeira resistência. Nossa primeira resistência térmica tá aqui. É uma resistência térmica de condução. Só que eu vou colocar aqui, ó, pele e gordura, tá? PG para a gente saber de qual meio a gente tá falando, ok? Mas a gente sabe que essa resistência é condutiva. Aí passamos pela pele, atingimos o quê? A nossa interface. Qual que é a temperatura na interface? TP. Ele mostrou aqui no desenho. Então, atingi a minha temperatura da interface, TP. Continuando na direção do nosso fluxo, o que a gente tem? Então, saímos da interface e viemos para o material isolante. Então, vou ter uma resistência térmica. Como é um material sólido também, né, pessoal? Não tem escoamento, vai ser um mecanismo condutivo. Então, vai ser uma resistência térmica, condução de calor no material isolante. Então, nós vamos vir aqui colocar uma resistência térmica. Resistência térmica, a gente sabe que é condutiva, mas iso significa que é do material isolante, certo? Atingimos o quê? Essa superfície aqui, que nós chamamos essa superfície de TE, temperatura externa. Então, vamos colocar essa temperatura T. E agora, o que acontece? Então, a energia, quando chega aqui, pessoal, nessa superfície externa, eu vou perder calor nessa superfície externa para quem? Para o ar ou para a água? Por convecção, porque, né, ele deu o coeficiente convectivo, ok? E também vou perder por radiação, porque ele vai perder calor para essa vizinhança, já que eu conheço a emissividade dessa superfície, certo? Então, também perde calor por radiação, ok? Se a gente fizesse um balanço nessa superfície externa, a taxa de perda de calor, como ele perde calor, vai ser por radiação e convecção, concordam? Concordo. Então, o que acontece aqui? O fluxo ou a taxa de energia, quando chega aqui, ele vai ser perdido por radiação e por convecção. Então, eu que tinha um circuito em série, passo a ter essa parte do circuito em paralelo. Então, até atingir a temperatura da vizinhança na radiação e até atingir a temperatura do fluido por convecção. Então, aqui eu vou ter uma resistência térmica radiante, então associada ao mecanismo de radiação, e aqui eu vou ter uma resistência térmica convectiva, que vai ser para o ar ou para a água.
certo? Para terminar esse nosso circuito térmico, é muito importante colocar a direção do fluxo. Qual é a direção do fluxo? Da maior para a menor temperatura. Então, onde que está o nosso fluxo? Nossa direção do fluxo está aqui, certo? Então, o que valia para a corrente vale para o fluxo, né? Então, o fluxo de energia que passa nesse ponto é o mesmo fluxo de energia que passa nesse ponto, que passa nesse ponto. E agora, quando chega aqui, o que acontece com esse fluxo? Esse fluxo de energia vai ser dividido num QX1, e eu vou colocar aqui embaixo, ó, num QX2, que é o que acontece com a nossa resistência em paralelo. Com relação ao circuito térmico, como estamos? Acho que tranquilo. Ok? Então, agora a gente vai saber como trabalhar com esse circuito e com as nossas equações, né? Do método das resistências. Primeira coisa, pessoal, vamos descrever aqui quem são essas nossas resistências, certo? Então, vamos começar pela resistência térmica condutiva da pele e gordura, certo? Então, como a gente sabe que é uma resistência condutiva, lá na aula 7 a gente fez a dedução da resistência condutiva na parede plana. Então, não vou retomar isso agora, vou usar já a equação pronta. Então, vai ser a espessura da pele e gordura dividido pela condutividade térmica da pele e gordura vezes a área perpendicular. Então, como é uma parede, vai ser a área perpendicular da parede, né? Se fosse outra geometria, o cilindro seria a área lateral do cilindro, ok? Eu vou deixar essa área aí sem substituir ainda, certo? Até porque acho que não foi dada a área dessa parede, então vamos deixar ela aí. Depois a gente vai ver o que vamos fazer com essa área. Ou foi dada a área da parede, eu não lembro. Enfim, na hora que a gente precisar dessa área, vamos ver o que a gente vai fazer com ela. Agora nós temos a resistência térmica do isolante. Do isolante também é uma resistência condutiva, né? Então, vai ser a espessura do isolante. Opa! É daí que a gente vai tirar a espessura do isolante, certo? Então, é a espessura dividido pela condutividade térmica do isolante vezes a área perpendicular. Agora, a resistência térmica radiante. A resistência térmica radiante nós deduzimos e vimos que é 1 pelo coeficiente de radiação, né? Vezes a área. É um pouquinho diferente a de convecção e de radiação, um pouquinho diferente da resistência de condução, né? É a dedução dessa equação que permite que seja diferente. Então, maiores detalhes precisam ser revistos na videoaula. E, obviamente, essa resistência aqui de radiação, então, ela vai mudar para quando eu tiver água e ar, né? Então, é só escolher o valor certo quando você for resolver. E depois nós temos a resistência térmica de convecção, que eu vou deixar assim por enquanto, né? Que também vai ter o coeficiente convectivo dependendo da água ou do ar, do meio, né? Então, vai ser o H. Eu vou deixar aqui, ó, H de convecção, tá? Para daí substituir ar ou água depois. Pela área, certo? Então, essas são as nossas equações da resistência. Confere? Muito bem, pessoal. O que nos diz o método das resistências? Ele diz que uma taxa de calor, então, por exemplo, a nossa taxa de transferência de calor na direção X vai ser dado por uma força motriz pela resistência térmica.
no nosso caso, uma resistência total, né? Porque nós temos várias resistências, certo? Então, o que é a nossa força motriz nesse problema? É a diferença total de temperatura, certo? Vamos voltar para o nosso desenho. Qual é a nossa diferença total de temperatura? Temperatura interna, que é 35, menos as temperaturas mais externas, que é da vizinhança e do ar, que são iguais, 10 graus Celsius. Então, é 35 menos 10, certo? Então, a nossa força motriz, eu vou colocar, é a TI menos a temperatura do fluido ou da vizinhança, elas são iguais. Então, podemos escolher, vou colocar a temperatura do fluido aí, certo? E aí, dividido por uma resistência total. Então, vejam bem, por essa equação aqui, veja que foi dado a taxa, 100 watts, a temperatura interna e a temperatura do fluido eu conheço, o que eu consigo obter dessa equação? O valor da minha resistência total. Certo? Certo, prof. Vou deixar anotado aqui para depois vocês resolverem, que primeiro eu quero trabalhar as equações com vocês. Então, depois vocês conferem aí o resultado parcial. Então, vai dar 0,25 graus Celsius por watt. Ou 0,25 Kelvin por watt, né? Porque condução a gente considera variação simples de energia. Ok. Agora, pessoal, a gente precisa trabalhar o quê? Com essa nossa resistência total. Então, a gente tem uma parte do nosso circuito que está em série e uma parte do nosso circuito que está em paralelo. Então, vejam bem, o que acontece com o nosso QX? Ele se divide em QX1 e QX2, certo? Lá no nosso circuito térmico. Então, o QX total vai ser o QX1 mais o QX2. Concordam? Então, vamos escrever aqui, pessoal, o que é o nosso QX1 e o que é o nosso QX2, para a gente começar a obter os nossos valores de resistência, certo? Então, QX1, pela definição do método das resistências, é força motriz, diferença de temperatura pela resistência. Então, na minha parte que eu tenho QX1, qual é a diferença de temperatura? T menos T da vizinhança, dividido pela resistência térmica radiante. Certo? Então, vai ser TE menos a temperatura da vizinhança pela resistência térmica radiante. E o meu QX2? Vai ser o TE menos o T infinito dividido pela resistência térmica de convecção. Certo? Pessoal, como a temperatura da vizinhança é igual ao meu T infinito, então eu posso substituir isso aqui por T infinito e colocar em evidência. Certo? Então, meu QX vai ficar TE menos T infinito, ou chamar T infinito T da vizinhança, tanto faz, certo? Vou colocar separado aqui, ó, 1 sobre resistência térmica radiante mais resistência térmica convectiva. Concordam com essa equação? Concordo. Então, se taxa é força motriz por resistência térmica, certo? Então, o que eu tenho aqui nessa parte, pessoal? Eu tenho a minha resistência térmica. Opa! Então, ó, 1 sobre a minha resistência térmica vai ser igual a 1 sobre a resistência térmica radiante mais a resistência térmica de convecção. Porque isso aqui é força motriz. Prof, rapidinho, sobre nessa última equação, não teria que ser 1 sobre RT de radiação mais 1 sobre RT de convecção?
Não. Se você colocou em evidência ali, Não falta o mínimo, professor? Teria que fazer o mínimo aí, eu acho. ou faz o mínimo ou faz um sobre ele, não é? Isso aqui é a mesma coisa. Então, vamos reescrever aqui. Concorda? Aham. Agora. Ok? Melhor. Isso. Certo? É isso. Ok. Muito bem. Então, vamos continuar. Então, ó, 1 sobre a resistência térmica é igual a 1 sobre a resistência térmica de radiação mais 1 sobre a resistência térmica de convecção. Perfeito? Só que percebam, pessoal, que essa resistência térmica que a gente está trabalhando aqui é a nossa resistência térmica da parte do circuito em paralelo, certo? Que a gente tem uma parte do circuito que está em série. A parte do circuito que está em série, a resistência do circuito em série vai ter a resistência total da pele e gordura mais a resistência do isolante, certo? Porque o circuito está em série. Concordam? Então, eu coloquei um P aqui, ó, significa que é a parte do circuito que está em paralelo, ok? Só para gente... Eu escrevi tudo errado. Paralelo, certo? Só para a gente tomar cuidado depois na hora de trabalhar com essa resistência total. Porque essa resistência que a gente encontrou aqui é a resistência total. Porque eu coloquei aqui na minha equação a minha força motriz total, a diferença total da força motriz do meu sistema. Então, isso aqui vai ser a minha resistência do circuito em série mais o circuito em paralelo. Ok? Mas a gente já vai chegar lá. Pessoal, então agora sim, vou tirar o mínimo, certo? Então, 1 sobre a minha resistência térmica em paralelo, vou tirar o mínimo, resistência térmica de radiação vezes resistência térmica de convecção, vai ser a resistência térmica de convecção mais a resistência térmica de radiação. Agora sim, certo? Pessoal, como eu quero não o inverso da minha resistência térmica do circuito em paralelo, eu quero a minha resistência térmica do circuito em paralelo, então eu vou inverter os dois lados da equação, né? Então, portanto, a minha resistência térmica da parte do circuito em paralelo vai ser a resistência térmica de radiação vezes a resistência térmica de convecção dividido pela resistência térmica de convecção vezes a resistência térmica de radiação. Vamos conferir se... Embaixo é mais, prof. Obrigado. Invertemos. Perfeito. Ok, conferido. Ok? Então, vamos substituir as equações das nossas resistências, para a gente obter a equação para a nossa resistência térmica em paralelo. Então, como o que a gente quer é a largura do isolante, então a gente precisa abrir as nossas resistências térmicas, né? Então, a resistência térmica do circuito em paralelo é a resistência de radiação, é 1 sobre HR vezes a área. A de convecção vai ser 1 sobre o H de convecção vezes a área. E embaixo, vamos substituir também, mais... Pessoal, percebam que nós podemos colocar esta área em evidência, né? Em cima e embaixo. Em cima nós vamos multiplicar. Opa, aqui é um P, né? Então, vai ficar 1 sobre a área ao quadrado. 1 sobre o HR
de convecção, certo? E no denominador a gente coloca em evidência. Então, essa área eu posso cortar com uma das áreas que está lá no meu denominador e posso reescrever, então, essa resistência térmica em paralelo, 1 sobre a área. Opa, aqui. Vamos conferir. Então, cortamos a área, em cima multiplica, embaixo soma. Para a gente conseguir simplificar ainda mais essa equação, o que nós vamos fazer, pessoal? Nesta parte de baixo, nós vamos tirar o mínimo. De novo. Só que agora com os Hs, né? Enfim, só inverter a ordem ali. Certo? Porque vejam bem, o que a gente pode fazer? Aí a gente vai poder cortar esse HR vezes o H de convecção com esse HR com esse H de convecção. Certo? Portanto, a nossa resistência térmica da parte do circuito em paralelo vai ser igual a 1 sobre a área vezes H de convecção mais o HR Isso, cortamos. 1 sobre, né? Porque a gente passa o denominador multiplicando. Então, 1 sobre o H de convecção mais o H de radiação. Agora sim. A gente passa para cima e inverte o denominador, né? Concordam com essa equação até aqui? Concordo. Muito bem. Então, como a gente precisa da nossa resistência total, porque é o valor que a gente tem, resistência total vai ser o quê? Vamos olhar o nosso circuito para a gente não se perder. Então, é essa resistência da pele, mais a resistência do isolante, que está em série, mais a resistência do circuito em paralelo. Certo? Então, vai ser a resistência térmica da pele e gordura, mais a resistência térmica do isolante, mais essa nossa resistência térmica que a gente chamou de P do circuito em paralelo. Então, a nossa resistência total é L da pele gordura, K pele gordura vezes a área, mais o L de isolante, K do isolante vezes a área, mais 1 sobre a área, 1 sobre o H de convecção, mais o H de radiação, certo? Percebam que 1 sobre a área eu posso colocar em evidência que tem nos meus 3 termos. Isso é 1 sobre a área
certo? Então, lembra o que a gente quer isolar aqui? O que a gente quer calcular, que é o L do isolante, porque a resistência total a gente já tem, a gente conseguiu obter lá em cima, certo? Então, vamos passar esta área multiplicando. Então, o nosso L do isolante vai ser... Já vou passar o K do isolante multiplicando tudo, já vou fazer direto, né? Então, passei essa área lá multiplicando, então vai ser a resistência total vezes a área menos o L PG por K. Aqui tem um P também, né? PG menos 1 sobre o H de convecção mais o H de radiação. Vamos conferir aí se isso está certo, se eu não comi nenhuma barriga. Ok, certo? Então, aí na hora de calcular calcular, né, os coeficientes, então você vai calcular o L do isolante considerando o ar. Aí lembra que você tem que usar o H do ar, certo? E o H de radiação do ar também. Ok? E quando for a água, vai ser o H da água, e lembra que o H de radiação da água é 0. Ok? Então, condutividade térmica do isolante tem, resistência total a gente calculou. Esta área... Deixa eu ler o enunciado aqui para ver se ele deu a área. Deixa eu ver se eu extraí essa área do exercício 1.6 também. Sim, é isso. Então, desse exercício 1.6, a gente vai usar a mesma área, tá bom, pessoal? Então, tem mais um resultado aqui para vocês considerarem. A área tá pronta, 1,8 metros quadrados. Então, considerem como dado também. Certo? Da onde que veio lá desse exemplo 1.6, depois vocês podem retomar lá. Então, essa área é conhecida também. Então, a área... Temos a largura da pele, a condutividade térmica da pele também, e os coeficientes convectivos que vocês vão selecionar. Ok? Tem tudo para calcular. Dá para calcular a espessura do isolante? Entendido? Dá para terminar de resolver? Acho que sim, prof. E o que ele pede? A segunda etapa, que não pode esquecer. Então, vai calcular os dois comprimentos do isolante aí, espessuras, e aí ele pede qual é a temperatura resultante da pele. Então, pessoal, olhando para o nosso circuito, o que a gente quer agora? Esse TP aqui. Então, pessoal, conhecendo a taxa de transferência de calor 120 graus Celsius, e lembra que eu disse, 120 não, 100 watts, né? Então, a mesma taxa que passa nesse ponto, vai passar aqui, e aqui ela divide, certo? Então, a taxa que está passando nesse ponto do circuito, considerando TI menos TP, é a mesma que passa considerando a diferença TP menos TE, certo? Então, o que eu posso fazer, pessoal? Vou aplicar o método das resistências nessa parte do circuito. Então, a minha taxa de transferência de calor, por que eu estou escolhendo essa parte? Porque eu não conheço o meu TE, mas eu conheço o meu T inicial. Então, a taxa ela é igual à força motriz nesta parte do circuito, que vai ser TI menos TP, dividido pela resistência associada a essa diferença de temperatura, que é a resistência térmica da pele e gordura.
certo? Então, a taxa é conhecida, a resistência é só calcular. Eu tenho a área, tenho L, tenho K. Então, é só calcular a temperatura Tp. Depois, eu poderia até continuar, fazer a mesma coisa, aplicar nessa parte do circuito. Fazer Tp menos TE dividido pela resistência do isolante e achar a minha temperatura externa, certo? Então, no circuito em série, a taxa que passa em cada ponto aqui do meu circuito é a mesma. No circuito em paralelo, eu tenho a divisão dessa taxa de transferência de calor. Ok? Então, daí é só calcular a TP, então, também considerando os meios ali, bem certinho. Que também não vai mudar, né? Porque eu não estou considerando ali, eu tenho tudo conhecido, a minha taxa independe do meio, né? Então, não vai mudar. Entendido, pessoal, como vocês vão terminar esse problema? Ok? Vou dar as respostas aqui, então. O L do isolante para o ar. Eu não estou achando aqui. Para o ar, achei. 4,38 milímetros para a água. 6,08 milímetros. Faz sentido esse resultado, pessoal, da água ser maior que o do ar? Na verdade, se o resultado tá aí, faz sentido. Por que que faz sentido? Vamos melhorar a pergunta, né? Por que que faz sentido a espessura do isolante quando o meio externo é água ser maior do que o ar? Ó, só olhar aqui para o desenho. Pessoal, então, esse meio externo está perdendo calor por radiação e convecção, certo? A convecção, quando eu tenho a água, ó, o coeficiente convectivo é muito maior do que quando eu tenho ar, certo? Então, ele vai perder mais calor para quando eu tenho a água por convecção, ele perde mais calor por convecção para a água, certo? Então, para manter a mesma taxa, a espessura do isolante tem que ser maior. Certo? Muito bem, pessoal. Então, vou deixar esse exercício para vocês terminarem aí. Depois que a gente já trabalhou com as equações, é só substituir os dados, fazer os cálculos e qualquer dúvida, amanhã, quinta-feira, temos atendimento. Ok? Dúvidas? Professor, podia só ir no resultado do ar, por favor? Isso, obrigado. Conferir esses resultados aí. Isso aí, do ar e da água. Muito bem, pessoal. Então, desejo a vocês aí um bom restinho de quarta-feira, uma boa tarde, bons estudos, se cuidem e qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Então, dispensados. Um abraço.